Oi, gente, tudo bem? Bom, eu não estou com sardas, é um filtro aqui. Bom, eu entrei ao vivo para compartilhar aqui uma experiência que aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim e que eu achei muito interessante o poder das histórias, né? As histórias que nós contamos a nós mesmos e as histórias que a gente ouve de outras pessoas. E tem histórias que a gente ouve e que nos ajudam a agir, né? A ter um determinado comportamento. Bom, a história seguinte é de uma pessoa muito próxima a mim. Eu já conheço ela já há alguns anos. E ela vive num casamento tóxico há mais de 20 anos. Ela é o tempo todo bombardeada pelo ex-marido, né? E aí, toda vez que eu ia me encontrar com ela, pelo menos uma vez por semana, eu explicava para ela, assim, né, da questão das perdas e ganhos, só que ela nunca tinha entendido. E aí eu contei duas histórias para ela. A história da minha mãe. A minha mãe, ela se separou do meu pai quando eu tinha mais ou menos de 6 para 7 anos. O que a minha mãe fez? A minha mãe simplesmente pegou os 3 filhos, eu e os meus 2 irmãos. Ela arrumou uma pequena mala e ela saiu de casa. Só que até então a gente não tinha casa para morar. A gente passava assim mais ou menos uma semana, um mês na casa de parentes, na casa da minha avó, quando ela estava viva, na casa da minha tia, na casa do meu tio. Então, assim, a gente ficou durante um bom tempo vivendo como se fossem ciganos, né? A gente pousava, dormia na casa de pessoas, de parentes. Aí eu contei essa história para ela da minha mãe. E aí, na semana passada, eu contei a história para ela de uma aluna minha que se separou e ela vivia numa casa com muito conforto, inclusive eu conheci a casa dela, e ela se separou porque ela estava num relacionamento tóxico e que não estava fazendo bem para ela. E o que essa minha aluna fez? Ela se separou e ela foi morar dentro do carro alguns dias. E eu peguei essa história e eu compartilhei com essa pessoa na semana passada. Quando foi hoje, eu encontrei com ela e ela simplesmente tomou a decisão. Porque ela veio me contar, falou assim, nossa, Aline, você me contou a história lá da sua aluna e quando você me contou, aquilo mexeu comigo, que depois de 2 dias eu tomei a decisão, eu me separei, estou me sentindo muito bem. A casa onde eu estou não é uma casa confortável nem nada, mas aí eu fiquei me lembrando da história dessa sua aluna que saiu de casa e foi morar dentro do carro, né, abrindo mão do conforto. E você viu o poder da história, né? Então, eu estou compartilhando aqui justamente por conta disso, né? Tem histórias que nós ouvimos ou que nós contamos para nós mesmos ou para outras pessoas que fazem com que a gente tome uma ação, uma atitude. E eu estou compartilhando justamente isso com vocês, por quê? Porque assim, ela estava vivendo durante 20 anos num relacionamento tóxico. Ela sofria pressões, ameaças psicológicas. E assim, eu já conheço ela há algum tempo, só que ela não tomava o quê? Ela não tomava uma atitude. E só foi eu contar essas duas histórias, da minha mãe, que foi uma história real, e dessa minha aluna também, que é uma história real, que simplesmente ela tomou uma atitude. E hoje eu me encontrei com ela, ela está super feliz, ela está super bem. Ela está precisando de alguns itens, né, para casa dela, geladeira, armário, cama, e ela levou com ela os 2 filhos, né? Então é isso, gente. Se você quer mudar a sua vida de alguma maneira, procure ouvir histórias que te inspiram, né? Porque nós somos seres que adoramos histórias. Tanto é verdade que por que a gente gosta de assistir filmes? Por que tem tanta gente que gosta de assistir novelas? Porque dentro de novelas e dentro de filmes tem histórias, né?
E assim, a gente ouve muitas histórias de parentes, de amigos, de familiares. Então, é muito importante você sempre, assim, ficar perto de pessoas que têm histórias que te inspiram a agir, a tomar decisão, a fazer boas escolhas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele adora histórias, e quando a gente ouve uma história, assim, a gente se conecta, né? Seria como se fossem engrenagens, né? Então, quando a gente conta uma história, e dependendo de como a gente conta a história, a pessoa, ela se vê nessa história e ela passa a agir de acordo, né? Então, eu falei assim, eu preciso compartilhar essa informação, eu não posso ficar segurando essa informação porque ajudou essa pessoa, e se te ajudou ou te inspirou de alguma maneira, então a minha recomendação para você é: esteja perto de pessoas que têm histórias incríveis de superação, porque se você está querendo se superar de alguma maneira, o melhor caminho é você o quê? Buscar inspirações com essas pessoas. E foi justamente isso que aconteceu comigo na época que eu não praticava atividade física. Eu comecei assim, poxa, eu preciso conhecer alguém que tenha uma boa história de superação, que era uma pessoa sedentária e que agora ela tem uma vida assim de bons hábitos, né? No caso de saúde, de praticar atividade física. O que aconteceu? Eu me aproximei dessa pessoa e eu comecei assim a ouvir ela, a história dela, o que fez com que ela se motivasse, o que fez ela tomar a decisão de cuidar mais da saúde, o que fez ela mudar o hábito, né, de sedentária para praticar atividade física. E por incrível que pareça, assim, mudou completamente assim a minha chave. E isso se aplica a tudo. Se você hoje não está satisfeito com o seu negócio, com a sua vida financeira, com a sua vida pessoal, com o seu relacionamento, busque histórias, busque referências de pessoas que conseguiram superar, que conseguiram resultados incríveis. Tá bom, gente? É isso. Eu vim aqui mesmo para compartilhar essa experiência que eu acabei de ouvir, né, de uma pessoa muito próxima, e eu estou assim muito feliz pela atitude, pela coragem dela. Não é fácil sair da zona de conforto, mas eu tenho certeza que assim ela vai ter uma vida muito melhor, no sentido assim de ter autonomia, né? A pessoa ser livre, porque não adianta nada você estar dentro, convivendo num relacionamento tóxico que não está fazendo bem para você. Então é isso, eu espero que você tenha gostado aqui não é nem desse vídeo, né? Dessa live aqui ao vivo. E é isso, gente. Busque histórias inspiradoras para que você possa o quê? Ter inspiração suficiente para você dar o próximo passo, para você ter uma vida incrível. E o ano de 2020 está logo aí, né, dando as caras. Então busque referências, busque histórias que te inspiram a agir em direção àquilo que você deseja no fundo do seu coração. Tá bom, gente? Um grande beijo no seu coração. Tchau, tchau.